Ora então, boa tarde. Aquilo que nós vamos aprender a fazer hoje é inserir um objeto 3D dentro de uma cena real, de um vídeo. Então aquilo que primeiro têm que fazer é importar o vosso vídeo para aqui, arrastando o vídeo da pasta, ou então carregando no botão direito do rato e importar um ficheiro ou então múltiplos ficheiros e por aí fora. Portanto, eu já tenho aqui o meu vídeo, vou arrastar aqui para este símbolo da composição, largar e ele próprio já vai aparecer na nossa tela. Se carregarmos aqui ou no spacebar no nosso teclado, vamos poder dar o play. Portanto, é aqui que nós vamos integrar aqui um objeto 3D e para isso vou voltar aqui ao início do vídeo. Temos duas maneiras de fazer isto. Ou vamos aqui ao tracker da nossa coluna do lado direito, onde diz track camera, que já vou deixar a fazer, ou então aqui no animation, cá em cima, onde diz track camera. Pronto, como vocês podem ver, já está a analisar o background. Aqui no lado esquerdo nós temos aqui a percentagem, o total de frames e aquilo que está a ser lido neste preciso momento. Aqui no Advanced, vocês também poderão fazer uma análise mais detalhada se selecionarem esta opção. Ok? Vamos deixar isto avançar e já voltamos quando estiver tudo pronto. Ok, muito bem, já temos aqui na nossa tela os tracking points, que vocês estão aqui a ver. Este tamanho destes pontinhos coloridos, que é os tracking points, poderão ser track point, poderão ser aumentados aqui nestas opçõezinhas aqui da vossa coluna do lado esquerdo. Vou deixar isto em reset. E aqui os target size também poderão ser aumentados, não vale a pena, vamos deixar isto tudo no reset, é só para vos indicar. Então vamos escolher aqui um track point que vai estar mais de acordo com aquilo que nós vamos querer fazer. Pode ser exatamente este aqui, vamos carregar com o botão esquerdo e depois o botão direito para fazer um set ground plane. Vamos carregar, ok, vamos carregar novamente, desta vez para criar um solid e uma câmera. Já ficou criado aqui o nosso solid e nós vamos renomear para ground ou floor. E vamos renomear porquê? Porque isto vai ser o nosso chão e eu vou utilizar aqui um script que é gratuito e vocês podem depois baixar, que vos vai facilitar muito mais a vida quando vocês importarem objetos para a vossa cena. Então vamos aqui ao ficheiro e vamos aqui ao script e temos aqui o Normalize Track. Vamos utilizar este, apesar de que este aqui em baixo, o Orient World, também é possível, também faz exatamente a mesma coisa, mas paga-se 19 €, penso que seja por volta disso, e o Normalize Track é gratuito. Então vamos utilizar aquilo que é gratuito, carregamos. Depois quando vocês fizerem, quando vocês quiserem utilizar, se ainda não tiverem instalado, basta vir aqui ao ficheiro, ao script, vocês vão carregar aqui no install e depois é só carregar no run script file e ele já vai aparecer depois aqui em baixo, onde vocês podem depois carregar e tal. A primeira coisa que nós vamos fazer depois disto aqui é carregar mesmo no Normalize Track. Pronto, já temos aqui o nosso chão, já está tudo ok e vamos criar um novo solid, porque é aqui que vai ser inserido o nosso objeto 3D. Depois do solid criado, nós temos aqui os efeitos, tanto temos aqui do nosso lado direito como também temos aqui, podemos criar, criar das duas formas, ou aqui ou então indo aqui a este lado e arrastando. Pronto, vai abrir aqui a nossa interface, vamos abrir aqui a cena, a definição da cena, 3D. E aqui, portanto, aqui é a nossa interface do 3D Element. Nós conseguimos importar os objetos 3D de duas formas, ou carregando aqui no Import e depois ir ao nosso ficheiro, ou então aqui mesmo o ficheiro, importar e 3D Objeto e o 3D Sequência. A diferença é que se
vocês tiverem uma animação, qualquer tipo de animação, vocês têm que sempre fazer por aqui. Se vocês fizerem importar o objeto 3D, ela não vai importar com a animação, então tem mesmo que ser uma sequência. Vamos aqui importar, portanto isto aqui é os frames da animação, que já foi importado do Blender. Vamos abrir, aqui eu costumo sempre fazer o alinhamento por baixo, e aqui eu coloco sempre normal, mas isto é irrelevante. Então, muitas das vezes quando nós importamos objetos 3D para o 3D Element, acontece que eles não são logo visualizados porque estão muito pequenos. Então aquilo que nós temos que fazer é vir aqui nesta tabelinha e procurar o Normalize Size. Aqui depois também vocês podem aumentar ou mover a posição ou a orientação, portanto depois fica ao vosso critério. Então temos aqui já o nosso elemento 3D, ainda está sem as texturas, então vamos colocar as texturas. Este aqui são os materiais, este aqui não vou selecionar, vou desativar. Portanto, temos aqui a maquinazinha, o material da máquina, e depois aqui é dos próprios bonequinhos que vocês depois já vão conseguir ver. É muito importante tomar atenção aqui aos nomes, porque depois as texturas que vêm com o próprio objeto já podem ter esse nome e vai nos ajudar muito mais na altura de colocar os materiais no próprio objeto. Vou deixar aqui, aqui de forma a que vocês vejam. Aqui no Automate, se vocês repararem, tem aqui e traz exatamente o mesmo nome. Até pode acontecer que não traga e vocês aí vão ter que andar a ver o que é que pertence a cada material. Então, se tiver Albedo ou Diffuse Color, ou então Color, vocês já sabem que é o material que tem que arrastar para o Diffuse. Aqui o AO, quando encontrarem alguma coisa AO, significa Ambient Occlusion, portanto eu costumo arrastar para aqui, ok, para ele dar assim um aspecto mais 3D. Aqui o Metallic que eu utilizo para a refletividade, aqui meto no Glossiness, e aqui para vos mostrar vou abrir, aqui está as luzes ou a iluminação que nós queremos dar destaque. Portanto, vamos arrastar para onde diz iluminação. Colocando aqui esta iluminação, não é suficiente para ativar a iluminação no nosso objeto. Então nós temos que vir aqui a esta lâmpadazinha, colocar o Color para branco e depois aumentar a intensidade. Se vocês estiverem a reparar, já dá uma luzinha muito mais forte do que aquela que nós tínhamos, ok? Próximo material temos aqui, vamos aqui voltar para colocar a textura. A próxima textura é só arrastar. No caso, estas duas são iguais, então quando nós carregamos aqui na lâmpadazinha, nós já podemos... Vou colocar aqui no branco, lembrem sempre de fazer este passo, ou então não vos vai aparecer luzes nenhumas. Se vocês colocarem aqui no Diffuse Color, ele vai utilizar a imagem do Diffuse. Uma vez que as imagens são iguais, não haveria qualquer diferença entre colocar aquela ou fazer por aqui. Mas no entanto vamos lá fazer as coisas como deve de ser, para depois se criar um hábito e não se esquecer depois que se deve arrastar para aqui. Então vamos aqui tirar aqui o Diffuse, mas aqui está um bocadinho mais iluminado, e a parte que nos permite colocar também aqui a luz correta, a fotografia que vai ser servida de luz, é que depois lá à frente existe uma opção para fazer o glow, que se vocês não tiverem nenhuma fotografia ali na iluminação, pode ser que aquilo acabe por prejudicar um bocadinho e não conseguir dar. Então vamos deixar aqui no 200 e vamos dar ali ok. Então a nossa máquina já está aqui, já apareceu na nossa cena. Eu vou dar só aqui um playzinho na cena.
só para verificarmos como é que está. Ainda tem muitas coisas para serem ajustadas, para ficar um bocadinho mais real. Vou voltar aqui para trás. Então este chãozinho aqui, que serve de referência para os modelos 3D, vou já tirar, não vai servir de nada. Vamos voltar aqui ao nosso Solid do 3D e vamos aqui a umas opçõezinhas chamada Render Setting. Nós carregamos aqui e vamos começar aqui pelo Physical Environment. Eu vou só deixar aqui um bocadinho isto mais perto para conseguirmos ver depois as diferenças que vão acontecendo, e vou costumir aqui ao Override Layer e deixo onde tenho um vídeo, que é para depois as cores que tiverem no vídeo poderem também ser utilizadas na própria cena 3D. E depois vou aqui à exposição e vamos aumentar um bocadinho a exposição. Aliás, vou deixar isto no 1.89, pode ser, ok. E aqui também vamos aumentar um bocadinho a gama, vou pôr 1.24. Então já melhorou um bocadinho a questão da iluminação. Vamos aqui aos Shadows para ver se está ativado. Não, vamos ativar. E vamos aqui nesta opção, no Shadow Mode, e vamos pôr o Ray Traced. Outra das coisas que eu gosto de fazer é vir também aqui ao Ambient Occlusion e deixar isto ativo. Por norma costumo deixar aqui o Ray Traced, mas neste caso eu não vou deixar e vocês já vão saber porquê. Então vou deixar aqui por agora. Vou ver se já se consegue ver alguma coisa. Ainda não. Outra coisa que eu também costumo fazer, isto já está. Motion Blur também vamos colocar mais no final. Vamos aqui ao Glow. Vamos habilitar aqui o Glow. Vocês não conseguem ver, mas houve ali, portanto aqui deu assim um destaquezinho, mas acho que é demais. Vamos baixar um bocadinho. Vamos ver como é que a nossa cena está por agora. Ok, então agora já conseguimos ter um bocadinho mais noção de como está a cena. Mas como vocês podem reparar, ainda falta alguns elementos na cena. Por exemplo, as sombras. Vamos ter que utilizar aqui uma sombra assim como está neste carro, ver aqui a orientação delas e tentar colocar aqui depois uma luz para fazer sombra. No entanto, para conseguir ser captada a sombra, nós precisamos de um chão, mas é um chão um pouco mais especial. Vamos voltar aqui à nossa cena do 3D Element e vamos criar aqui um chãozinho para o nosso objeto 3D. Vamos aqui aumentar a escala, sem medos, não tem problema. E então este chão, uma vez que nós já temos um chão e nós queremos que o chão seja a própria estrada do próprio vídeo, vamos ter que dar aqui um material, colocar aqui um material especial que é chamado Made Shadow. E nós conseguimos colocar o Made Shadow de duas formas. Ou vamos aqui aos materiais, Physical, e procuramos aqui o nosso Made Shadow, que está aqui. Depois aqui é só arrastar ou para aqui, ou então, se nós tivermos isto aberto no Default, arrastar para aqui. E também a outra opção é mesmo selecionar aqui o nosso default como estava e colocar aqui nas definições, ir aqui para baixo e habilitar o Made Shadow. Já está habilitado. Vamos voltar lá na nossa cena para ver o que é que trouxe. Nós agora temos aqui uma sombra e criou também aqui umas sombras aqui ao pé do visor,
aqui na nossa caixa de dentro, e esta é uma das razões pela qual eu não habilitei aqui o Ray Traced no Ambient Occlusion, porque se nós habilitarmos, ela vai criar aqui uma sombra um bocadinho mais artificial, que não é aquilo que nós queremos neste momento. Então aqui nós conseguimos sempre controlar um bocadinho isso aqui na intensidade, ou então aumentando ou diminuindo. Portanto, eu vou deixar isto aqui no 3. Então, para nós agora criarmos aquela sombra que está no carro e aqui na árvore, nós vamos ter que criar uma luz. Vamos aqui ao botão direito, aqui mesmo, e criar aqui uma luz em direção de point. Já está, eu já tenho isto aqui aberto. Tem que estar esta opção habilitada, que é fazer a captura das sombras. E já tinha isto aqui nas definições, mas isto depois vocês já vão ver o que é que cada uma delas faz. Carregamos OK. A nossa sombra, como vocês podem ver, está numa orientação que é totalmente diferente daquela que deveria estar. Ou seja, agora vamos ter que brincar aqui um bocadinho com a nossa luz, aqui utilizando as direções. Então vamos ver como é que está a nossa sombra. Já está mais ou menos. Pronto, isto ainda dá sempre para melhorar mais um bocadinho, mas isto também é só para vocês terem a noção daquilo que é possível fazer. Então vamos voltar aqui e carregar duas vezes em cima da nossa Pointing Light e vamos aqui às opções. Eu vou-vos mostrar o que é que cada uma destas faz. Isto aqui, portanto, é a intensidade da luz. Isto aqui, portanto, é a forma como a luz pode cair ou não. Isto aqui é a abertura, a distância. E aqui dá para controlar o darkness, portanto, a escuridão da sombra, exatamente. Então, diminuindo, ela vai diminuindo a sombra, e aumentando, temos aqui um bocadinho a sombra mais carregada. Então temos que tentar colocar mais ou menos, perfeito nunca fica, mas mais ou menos igual à sombra que aqui está ao lado. Deixar assim um bocadinho mais carregado, e se vocês notarem aqui de lado tem uns grãozinhos que aqui nestas sombras não tem. Isso aí é definido nesta opçãozinha que nós temos aqui por baixo, em que podemos tirar tudo ou então colocar mais granulado. Neste caso aqui vamos colocar pouco e vamos dar aqui o OK, porque já está mais ou menos satisfatório. Mas ainda existe aqui outra questão, que é a luz da sombra está um bocadinho mais azulada e esta está um bocadinho mais acinzentada. Isso também pode ser definido aqui. Vamos voltar ao nosso Solid, onde foi colocado o objeto 3D, e ir aqui à sombra, onde diz Made Shadow. Aqui no Made Shadow, vamos carregar aqui neste símbolozinho e vir aqui onde está uma sombra mais escurinha. E se vocês notarem, aliás, eu vou mais aqui para o azul. E com um bocadinho mais claro do que aqui, mas depois pode ser regulado. Vou deixar por agora assim. E como vocês podem reparar agora, a nossa cena ficou um bocadinho melhor e um bocadinho mais realista. Ainda outra coisa antes de terminar o vídeo é o seguinte: se vocês quisessem mudar a posição do vosso objeto, não bastava vir aqui ao vosso Solid e arrastar, ok? Porque isso arrastaria toda a cena que vocês tivessem lá, se tivessem mais do que um elemento 3D. Então aquilo que vocês iam fazer, uma vez que aqui na nossa cena nós definimos o nosso objeto 3D
no grupo 1, aquilo que iriam fazer aqui era ir aqui ao grupo 1 e aqui um Create Group Now. Íamos aqui a esta opção e carregávamos. Se nós carregarmos aqui em cima, agora nós vamos poder controlar o nosso objeto da maneira que quisermos. Vou deixar como estava. E por fim, falta aqui só para dar terminada a nossa cena, habilitar aqui o Motion Blur, uma vez que a cena tem movimento. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários.